Pessoal, primeiramente bom dia, e atualizando aqui a nossa média de consumo, né, conforme o giclê principal, o principal não, desculpa, o giclê de lenta, né, e essa última média eu usei 125 no principal, 135 na flauta de ar, no giclê de ar, 60 na lenta e 50 no injetor. Sempre com o econostat ligado, ele só funciona acima das 3.500 rotações, então praticamente aqui na cidade ele não tem muita utilidade, que dificilmente eu chego nessa rotação de trabalho do motor. Eu costumo efetuar minhas trocas de marchas a 2.500, 2.600 RPM, algumas vezes muito raras chegar a 3.000, né? E em todas essas passagens eu sempre usei o mesmo modo de dirigir, praticamente o mesmo caminho, né? Não alterei muito essa diferença de caminho para não mudar muito o relevo, né? Então, recapitulando, né? A primeira, eu sempre mantive o principal 125 em todas essas médias, sempre mantive o ar 135, sempre mantive o injetor 50 e fui apenas trocando o giclê de lenta. O ponto, na primeira vez que eu comecei a usar o ponto, eu coloquei ele com 12, fez uma média de 6,6. E aí, se não me engano, uma pessoa comentou que era para verificar o nível da cuba, e realmente estava um pouco alto, não muito, mas estava coisa de 2 milímetros mais alto, né, do que o recomendado. Eu ajustei novamente o nível da cuba e tirei a segunda média, melhorou bem, quase 1 km a mais por litro, né, deu 7,57 com os 70 de lenta, e eu também mudei o ponto para 15, então as duas coisas ajudaram, né, o ponto 2,5 mais adiantado e a lenta e o nível da cuba mais baixo um pouquinho, né. Aí na outra passagem eu mudei para 65 a lenta e praticamente não deu diferença. Não sei se esse giclê de lenta meu 65, eu não tenho calibre para 65, então eu não sei se ele está, vamos falar assim, entre aspas, bichado, está com defeito, né? Mas praticamente não deu diferença da outra passagem, né? E as velas, como pode ver nos vídeos anteriores, sempre escuras, né? Ocasionando excesso, né? Agora nessa última passagem eu mudei o giclê de lenta para 60, que é mais ou menos o que todo mundo usa, né? Lembrando que é um motor 1300 original, sem taxa. A distribuição, a única coisa que eu estou usando diferente é o distribuidor de Brasília, que ele tá com a cápsula certa de um carburador, mas eu estou usando 15 inicial e estou usando na faixa de 35 a 37 final no centrífugo, mais 10 no avanço aqui, né? Então nessa última passagem, deu 8,69 km por litro, isso aqui inteiramente cidade, né? Sem pegar muito trânsito, só cidade, andando normalmente, parando em semáforo, mas sem muito trânsito, né? Mas parando em semáforo, tem algumas subidas que eu encaro todas as vezes que eu vou, o trajeto que eu faço, né? Então essa média foi, a minha opinião, sim, uma média que chegou mais próximo do que as revistas da época, 4 rodas principalmente, acusava que um Fusca 78 fazia, né? Não com esse carburador, porque o 78 que eles testavam era com o pique S, né? Mas esse é um pique normal. Mas mesmo com os 1300 com esse carburador, a média de cidade era na faixa de 8,5 a 9, né? Então deu 8,69. O carro, em questão de desempenho, o que eu posso falar? Com o 70 eu não tenho nem o que falar. Ele fica muito bom de retomada, só que ele fica aquele cheiro de
de gasolina queimada, mal queimada no escape. Com o 65, a mesma coisa, né? Com o 60, ele fica um carrinho bom de retomada, não tão bom quanto o 70, mas ele fica dentro do potencial de 1.300, né? E como eu diminuí a lenta e mantive o injetor, então ele sofre, vamos falar assim, não é nem sofrer, ele demora um pouquinho mais para retomar, justamente por causa desse injetor pequeno, né? Ele não injeta toda a gasolina necessária naquele tempo, ele demora um pouquinho mais o tempo para injetar gasolina, né? Como a ideia é não mexer em nada, mexer só na lenta para ver qual é a atitude dele, né? Então a gente vai pegar e vai agora efetuar a troca desse 60 por um 55. E eu vou dar uma paradinha no vídeo e já vou aproveitar também, vou tirar a vela desse cilindro aqui, que a gente está sempre visualizando ela. Eu vou tirar a vela e já vou mostrar para a gente ver. O 55 vai ser o último teste com essa configuração de giclê. Porque com o 55 aqui, esse 50 já vai ser pequeno. Pela experiência que eu tenho, ele já vai ser um carro que eu vou ter que dar aquelas queimadinhas de embreagem, um pouco para sair, aquela bombadinha para sair. Isso provavelmente vai afetar no consumo. Talvez dê até igual ou menos que isso daqui, né? Muitos que me acompanham em alguns grupos de WhatsApp já sabem as explicações que eu dou a respeito disso, né? Então eu vou trocar para o 55 aqui, 50. Esse seria o último teste. Não vou usar o 52,5 junto com o 50. Apesar da Volkswagen ter usado 122,5, 135, 52,5 e 40, eu já tentei usar essa configuração. O meu carro não anda. Talvez pelo fato com gasolina pura talvez andasse, mas pelo fato de ter esses 27,5% de álcool na gasolina, o meu carro não anda. Só para nível de curiosidade, quando a Volkswagen começou a usar em 74 essa giclagem de 122,5, 135, 52,5 na lenta e 40, estava em crise de petróleo. O mundo estava em crise do petróleo, o Brasil junto. Então teve que empobrecer a mistura para economizar. E aquela época era aprovado um máximo de 5% de álcool na gasolina. Então eles usavam o chumbo como um antidetonante, né? Então eles não precisavam usar tanto o álcool, então era aprovado 5% de álcool na gasolina. Então a gasolina, digamos que ela era um pouco mais pura, apesar dela ter baixa octanagem. Se não me engano era 76 na época, hoje é 82, 83, não me recordo agora certo o número, né? Mas então ela tinha um poder de queima um pouco melhor que hoje em questão de queima. Ela tinha um poder de detonação fraco, ou seja, ela queimava às vezes antes de chegar no próprio cilindro. Era o fenômeno que o pessoal falava de pré-ignição, né? Pré-ignição e detonação em alguns casos, que acabava tendo que andar com um ponto um pouco mais atrasado. Por isso que a fábrica recomendava 10 na época. E mesmo assim, várias revistas da época falavam que o carro batia pino em retomada. Hoje a gente usa 15 e o carro não faz esse fenômeno, justamente pelo álcool presente na gasolina, que em 78 foi eliminado, aos poucos foi eliminando o chumbo na gasolina, justamente por fato de ser cancerígeno, poluente e tal, e foi adicionando o álcool. Então, em 78 foi aprovado, se não me engano foi Ernesto Geisel, foi aprovado a mistura de 20% de álcool na gasolina nas capitais do Brasil, e no interior foi aprovado
um nível de, se não me engano, 10%, né? Então, a partir dali começou essa mistura, justamente pelo fato de não poder usar mais o chumbo, né? Então, esse álcool ele serve como antidetonante na gasolina. Se a gente pegasse a gasolina e tirasse o álcool dela e colocasse direto no motor, você ia ter que andar com um ponto absurdamente atrasado, reduzir todos os giclês, porque ela ia ficar rica e ao mesmo tempo ela ia ficar pobre de antidetonante. Então ela iria queimar antes de chegar no motor. Ele tem uma queima muito rápida, né? Em certos casos é bom, em certos casos não. Isso não é o assunto de hoje, né? Então eu vou dar uma paradinha, vou tirar tudo isso aqui e já volto aí. Então aqui, ó, tirei o de 60, esse daqui. Eu só consegui focar ele aqui. Tirei o de 60 e vou colocar o de 55. Eu tenho dois de 55 aqui, só que um deles, esse aqui, tá até um pouco mais bonitinho, só que esse comprimento aqui, ó, tá menor, então ele quando eu rosquei aqui, ele encosta primeiro aqui antes de encostar lá dentro, então ele dá excesso, né? Então eu vou colocar esse daqui, aqui, vou apertar. Depois eu vou apertar ele. E também tirei a vela do cilindro número 2 aqui. E ó, aparentemente, ó, a vela melhorou, não digo 100%, mas ela melhorou aí uns 30, 40%. Ó, tá levemente escurecida. Pelo vídeo não dá para ver direito, mas ela sim, vamos falar. Se fosse para mim fazer uma leitura, ela estaria quase boa. Essa parte preta aqui, ó, essa carbonização que dá aqui, ela é um pouco esse motor é um motor que já andou bem. Ele não, apesar de não queimar óleo, quando se deixa o carro parado e dá partida, ele sai. Eu acho que os anéis, ele passa um pouco de óleo pelos anéis. Em funcionamento ele não faz, mas quando se dá a primeira partida ele sai um pouco de fumaça no escapamento, então eu acredito que vai acumulando esse depósito aqui, né? Mas não é um mais seco, talvez até pelo fato de ter andado todo aquele tempo com carburação rica, né? Pode ser também, não tem cara de ser óleo. Então eu vou colocar de volta, vou apertar o giclê ali. Já conferi o ponto, vou continuar nos 15, né? Tá até a marca da polia aqui, ó. Já conferi o ponto, os 15 graus aqui. Vou continuar nos 15 e 37 final. E vou regular toda vez que você muda a lenta, você tem que regular novamente. Aqui não, a borboleta não. A borboleta você faz aquela regulagem de abertura positiva, que é quando você empurra todo o afogador para baixo e passa um calibre cilíndrico, aqui, na passagem de ar da borboleta, um calibre cilíndrico de 0,8. Essa é a regulagem da borboleta, a entrada de ar da borboleta. Às vezes dá uma diferencinha de meia volta para lá, meia volta para cá, é pouca diferença, não pode dar muito. Não tem alguma coisa, isso no motor original, motor que já foi trocado o comando, foi feito outras coisas, já se difere um pouco isso daí, né? Mas no motor original, a abertura da borboleta aqui é um calibre de 0,8 com o afogador todo acionado. Você tem que passar um calibre cilíndrico de 0,8 aqui na passagem de ar da borboleta. Aí eu vou colocar ali, vou regular aqui e vamos tirar essa nova, marcar a quilometragem novamente no meu caderno aqui e vamos tirar esses provavelmente vão andar até mais. Eu estava andando 15 dias com o de 70, aí com esse de 60 já andei um pouco mais, provavelmente vou andar um pouco mais com o de 55. Mas não estou muito ansioso por essa nova média aí.
pois eu vou ter que pisar um pouquinho mais, porque eu estou com um injetor de 50. Aí depois que a gente fizer todos esses testes com o de lenta aqui, a ideia é buscar o melhor benefício entre potência, potência e consumo, né? Não adianta nada também andar bastante e gastar bastante. Também não adianta nada gastar bastante e não andar nada, né? Então gastar pouco e não andar nada. Então a gente vai fazer esses testes com lenta, provavelmente vai ser o último teste. Posso até colocar o 52,5 aqui, mas talvez eu não consiga nem andar com o carro. A gente vai começar a mexer em flauta depois, em giclê de ar. Vamos pegar, eu estou usando um 135 ali, com a lenta 55. A gente vai começar a mexer em giclê de ar. Vamos testar todos os giclês de ar que eu tenho aqui. Eu tenho 135 que está aí, a gente vai ter essa média. Eu vou abaixar depois ele para 125, 120. Eu tenho um 110 que eu fiz ele, até quando for chegar nessa hora eu vou ensinar como vocês vão fazer isso daí. E tenho um 90 também que eu fiz ele. Então a gente vai testar o consumo daí em cima dos giclês de ar. Acabando o ar, a ideia é em cima dos injetores. E por último, econostat. Não vou mexer com o principal, porque tirando a Volkswagen ter colocado 122,5, no caso do fato de estar em crise de petróleo e ter usado 122,5 aqui, já usei também. O carro fica sem força. Todos os 1300 que a gente pesquisa fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, todos os 1300 usaram unanimemente, todos usaram 125 no principal. Quando eles usavam lá o Solex 30, 24 de ventre, 125 no principal, 125 no ar, 55 na lenta, 50 no injetor. Econostat fechado no 1300. Alguns casos de Karmann Ghia 1300 usavam o econostat aberto de 75. Era alterado o ar subia para no caso da Karmann Ghia o ar ia para 170, no caso do Fusca o ar ia para 155, mas sempre mantendo o principal 125. Então eu acho que esse aí é o número para ser usado no 1300. Mais para frente pode ser até que a gente vá fazer um teste com os giclês de principal, mas eu já adianto que para abaixar o principal de 125 para algo menor que isso, a gente vai ter que manter a lenta 60. Isso não tem como eu conseguir algo de diminuir o principal sem alterar a lenta para mais, porque vai dar falta. Experiência própria com essa nossa gasolina, que às vezes com essa nossa gasolina, com esse teor de álcool, às vezes até o fato de ter um principal 125 já é pequeno para alguns motores, como é o caso de um 1500 que tem aqui na cidade, que a pessoa mexendo com ponto direto, achando que era ponto, aumentou para 135 o principal, o carro ficou excelente. Só que no caso dele é um 1500 com comando de Kombi, né? Comando torque. Então muda um pouco a aspiração do motor, mas ele precisou de um 130 no principal. Então pode ser que mais para frente a gente vá também fazer os testes aí, tipo, ver o melhor giclê de lenta que ficou no carburador e começa a mexer com o principal, né? Então vou ficar por aqui, a gente vai marcar essa nova média aí e vamos rodar. Então até o próximo vídeo, né? Agradeço a todos, muito obrigado, até o próximo vídeo.